Oi, Conversar com a JM começando e eu já quero te convidar para o dia 20 de março estar com a gente no Café com Empreendedores. Vai ser a primeira edição deste ano, de 2025, vai ser no Imperial Garden. Então tu nos chame para te garantir o teu ingresso, tá bom? Quero também agradecer os nossos patrocinadores, Luiz de Lima, que é da Prudentium, o Tabas Gourmet, Farmaderme, Farmácias Associadas. Obrigada para vocês por estarem junto com a gente nessa. Minha convidada de hoje é uma pessoa que eu admiro de montão, é a minha amiga, e eu admiro ela de montão, e hoje ela está advogada. Mas ela nem sempre foi advogada, tu teve várias atividades já exercidas na tua vida, né, Miriam? Já. Onde tu começou? Ela sempre me pergunta qual foi a minha primeira profissão. Eu digo que foi, eu acredito que seja de doceira com a minha mãe, que a minha mãe tinha uma dupla jornada de trabalho, ela era professora e para complementar a renda da família ela fazia doces nos finais de semana. Quando tudo isso começou, eu era bem pequena. Eu era muito chata, segundo a minha mãe. Eu queria porque queria ajudar. Queria porque queria ajudar. E na época era uma outra época, a gente podia fazer certas coisas. Começou com uma fornada de pão, porque o meu pai era uma pessoa muito chata para comer pão de padaria. E eu sabia que ele ia brigar com a minha mãe por não ter pão. E como eu sempre ficava olhando a minha mãe fazendo as coisas, eu resolvi testar fazer pão. E deu certo, assim, em termos, deu certo. Porque eu sabia que meu pai gostava de coisa doce, eu resolvi botar um pouco mais de açúcar na massa do pão. E por essas questões, o pão não levedou o suficiente, né? Ficou um pão que não cresceu do tamanho que ele poderia ter crescido. E eu me lembro muito bem que quando a minha mãe chegou em casa da escola, ela perguntou assim, a tia Zola esteve aqui? Daí eu, criança, né, disse assim, não, a tia Zola não esteve aqui. E quem é que fez essa fornada de pão? Daí eu disse, ai mãe, fui eu, mas não ficou boa. Eu tinha uns 6 anos de idade. Ela disse, o que aconteceu? Eu disse, o pão não cresceu que nem o teu. Daí minha mãe levantou a toalha, pegou um biquinho do pão, mordeu e disse assim, minha filha, tu botou umas 2 colheres de açúcar a mais nessa massa. Por isso que o teu pão não cresceu. Mas a gente vai poder comer. E eu, na minha cabeça, como é que minha mãe sabe que eu botei 2 colheres a mais de açúcar na massa? E ela, eu sabia exatamente quantas colheres de açúcar ela botava, mas eu botei umas colheres a mais de açúcar, por minha conta, né? E deu para comer o pão. Aí como eu fiz o pão e deu certo, sempre que faltava pão, eu já me organizava para fazer, para minha mãe não ter perrengue. E aí eu comecei a encher o saco da minha mãe, desculpa pela palavra, comecei a incomodar a minha mãe, querendo ajudá-la nos doces. Eu comecei enrolando o docinho, mas o enrolar docinho era a última parte, né? Tinha muita coisa para fazer antes. Aí eu quis começar a fazer massa de doce. Como é que a minha mãe aceitou? A minha mãe enrolava todo o meu braço com um pano de louça, botava uma lata em cima da cadeira e eu mexia a massa enquanto eu podia. Quando a massa pesava, eu chamava a minha mãe para ela terminar. Mas até esse ponto a minha mãe tinha feito outras coisas. Aí eu aprendi a, sei lá, fazer bolo, fazer outras coisas. Com 12 anos eu voltei de um aniversário onde tinha uns docinhos de bichinhos e eu acho que nem tinha 12 anos, era menos. E eu disse, ai mãe, que legal se a gente pudesse fazer sem usar nada que não fosse comestível, né? Que a gente tenha que tirar. E eu me lembro muito bem que a minha mãe fez uma massa de doces, fez o restante e olhou para mim e disse assim, ó, te diverte aí, me chama quando tu tiver acabado a tua parte. E nisso nasceram os docinhos decorados, né? Depois disso, eu fui professora
Isso também é uma coisa marcante. Eu gosto muito da minha história de vida, sabe? Tirando, assim, aqueles erros que tu comete por imaturidade, por falta de atenção, por algumas coisas assim. Mas eu gosto bastante da minha história de vida. Primeiro que eu nasci no Cará, né? Nasceu no Cará. No Cará. E assim, foi uma infância muito boa. Muito, muito, muito boa. Tenho memórias ótimas de lá. Uma das memórias que eu mais gosto é quando a minha avó e meu avô fechavam as comportas do que a gente chamava de valo, né, que tocava a roda do moinho. Então a minha avó fechava a comporta que ia para a roda do moinho e fechava a comporta que ia para o rio, e desviava a água para o rio. Então aquilo ficava uma piscina. No verão, assim, imagina um dia como hoje, a gente ia para a água e saía de lá murcho, né? Nossa. Com os dedos murchos. Eram eu e meus primos. E eu terminei 2º grau, fiz magistério. E o primeiro concurso que eu fiz também tem uma história engraçada. A última data de inscrição era no dia 15 de janeiro, dia do meu aniversário. E eu tive que levar minha certidão de nascimento para comprovar que eu já tinha feito 18 anos, né? Porque eu deixei para me inscrever no concurso lá no final do dia. Né? Levei minha certidão de nascimento e a mulher conferiu a minha hora de nascimento. Se eu tivesse nascido depois das 17 horas, ela não ia me deixar fazer o concurso. Mas eu sou da madrugada. Eu nasci às 2 horas da manhã. Aí eu consegui fazer o concurso, passei, foi meu primeiro contrato. Depois, no ano seguinte, eu fiz um outro concurso. Daí eu fui professora 40 horas no município. Quanto tempo tu atuou como professora? Eu atuei como professora 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 a 7 anos. E é uma paixão. E eu só desisti de ser professora porque no mesmo ano, aconteceu assim, da gente perder 3 alunos no mesmo ano. A primeira aluna que a gente perdeu, ela tinha uma doença, né? Então a gente tinha assim, sabia que ela lidava com uma doença muito difícil e que algum dia Deus ia buscá-la. Mesmo assim nos pegou de surpresa. Um outro menino que a gente perdeu, que era o menino da 7ª série, lindo, 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 que também tem uma história por trás, né? Que na festa junina a gente fazia quadrilha e eles sempre pediam para eu participar. Então eu tinha que participar da quadrilha. Mas eu tinha uma parceira muito, muito, muito bacana. Graças a Deus eu sempre tive umas parceiras muito legais. Para a quadrilha era a professora Eliane Kleiser, né? A Elianinha. Então a gente dançava quadrilha junto com os alunos. E o menino que a gente perdeu, que eu não vou citar o nome, ele dançava na minha frente com uma outra aluna da escola, né? E no dia da quadrilha, ele olhou para mim e disse, ele usava um óculos com a lente bem grossa, né? Ele olhou para mim e disse, prof, melhor assim ou assim? Eu disse, que saia justa, né? Que saia justa. Uhum. Aí eu olhei para ele assim, não vou te mentir, né? Tu é lindo, maravilhoso, o óculos distorce os teus olhos, é melhor sem os óculos. Só que se tu ficar sem os óculos, será que a gente não vai ter um acidente, tu te machucar e tal? Ele olhou para a parceira dele de dança e disse assim, fulana, tu me leva? E a fulana respondeu, levo. E eu olhei para cima, Senhor. Leva. Conduz. Aí ele me olhou de novo, prof, eu dou a mão para ti e dou a mão para ela. E eu disse, ok, vamos embora então. Mas sem mentira nenhuma, a gente dançou toda a quadrilha. Ele feliz da vida porque saiu em todas as fotos sem os óculos. Era um menino lindo, maravilhoso. No dia seguinte era folga pra gente limpar a escola e tal. Nesse dia o menino faleceu num acidente. Acidente. E ninguém me contou, né? Fui saber no outro dia, porque ninguém tinha coragem de me contar. E quem me contou foi uma corajosa professora também, que esperou o limite para me dizer, que foi a professora Mailor. E
Depois faleceu uma pitusca, também por acidente. Ela chegou na escola com 4 aninhos e ela trocava o C e o T, né? E eu fazia umas coisas malucas, tadinha. Eu perguntava para ela, né? O que tu faz depois que tu sai da escola? Só para ver ela responder. Eu vou para minha casa. Que ela trocava o T e o C. E afofava, né? Hoje são todos grandes, são todos, né? Mas essa aí doeu bastante e foi o que acabou fazendo com que eu me afastasse um pouco. Também o curso da faculdade, que eu escolhi um outro curso. E aí eu fui me testar na outra profissão, que era do curso superior, que era em comércio exterior, né? Aí a primeira experiência, assim, fora da sala de aula, fora da escola, foi no Banco do Brasil, no SESEC. Depois eu fui para a Secretaria de Assuntos Internacionais do Estado. E depois eu fiz a minha primeira entrevista para a área de comércio exterior mesmo. E até hoje eu lembro da entrevista, porque ela também tem uma peculiaridade. Tu lembra da entrevista? Te marcou? Marcou. Conta. Teve a entrevista individual, né? Daí eu fui primeiro entrevistada pelo Augusto, do RH da empresa. E foi tão engraçado, olha como as coisas, quando tem que acontecer, acontecem, né? O professor da faculdade anunciou essa vaga nessa empresa, porque ele trabalhava numa empresa do grupo. E eu sabia a data limite, o horário limite para inscrição. E eu esperei extrapolar o horário limite da inscrição. Aí, só para contentar, assim, tipo, né? Eu fiz alguma coisa, não deu porque não era para dar. Eu liguei de tarde para a empresa e pedi para falar com a pessoa. Eu disse, eu fiquei sabendo que vocês têm uma vaga no comércio exterior, assim, né? Mas eu sabia que o tempo tinha extrapolado. E ele me respondeu assim, sim, tu tem disponibilidade amanhã de manhã? Daí eu, achando que ele ia me dizer sim, mas a gente já encerrou as inscrições, era isso que eu estava esperando ouvir. E ao contrário, ele disse, sim, tu tem disponibilidade para vir amanhã de manhã? Aí eu disse, sim, tenho. Daí fui para a entrevista, fui selecionada para a próxima fase. Aí fiz a próxima fase com o meu possível gestor, né, quem seria meu gestor, e com o diretor da empresa. Passei por essa fase e fui para a etapa de... Como é que chama? Aquela entrevista em grupo, dinâmica de grupo. E eu me lembro até hoje o problema que nos deram para resolver. E a regra era, o problema só admite uma resposta. Entre todas as respostas que o grupo trouxer, vocês vão ter que escolher uma para ser a resposta do grupo. E o nome eu chamo de... O título que eu dou para essa dinâmica de grupo é Quem é o responsável pela morte de Maria? Né? Aí deram um problema. E nessa dinâmica, a minha resposta acabou sendo a resposta admitida pelo grupo. E eu estava concorrendo com colegas de curso, sabe? Muitos ali eram colegas de curso. Só que eu tinha um porém, eu não sabia inglês. Né? E a vaga era para comércio exterior. E eu teria 10 dias para aprender o trabalho. 10 dias. Aí, teria que aprender inglês nesse tempo. Eu teria que me começar, virar. Pelo menos? Eu teria que me virar. Entendeu? Que desafio. Eu tava com inglês bem pouco para a área, né? Eu sei que eu fui, fiz, acabei sendo escolhida. E o meu chefe era um peruano, que é meu amigo até hoje. Ele é uma pessoa assim, meu Deus, o que ele me ensinou nessa fase, assim, ele apostou em mim, sabe? E tem histórias maravilhosas aí também, né? Mas eu sei que eu acabei aprendendo com a Ângela Riso, que foi quem me passou o trabalho, nos 10 dias, tudo que eu tinha que fazer. Aí o meu chefe, ele pediu para certificar com o Paulo Venturini, que era o meu coordenador. Paulo, certifica que essa menina sabe tudo que ela tem que fazer. E o Paulo disse assim, pode deixar que já está por conta.
Eu não sabia o que era um BL, que era o conhecimento de embarque marítimo, conhecimento de embarque aéreo de cargas internacionais. Eu nunca tinha visto um na minha frente. E as peculiaridades dessa empresa também eram, as faturas eram bem trabalhosas, não era simplesmente item, preço, quantidade, não. Tu tinha que fazer cálculos para medir o percentual de chumbo que tinha, percentual de prata, percentual de ouro na composição. Tinha coisas que tu deduzia, tinha coisas que tu agregava valor. Então tu tinha uma fatura provisória que tu fazia uma fatura final depois da análise, né, do produto. Muito, assim, um trabalho muito interessante. Tu trocava as análises no mesmo dia. Se um esquecesse ou mandasse a análise depois, fora da data, perdia a validade. Então eram coisas assim bem interessantes para te transportar uma carga de ouro para os Estados Unidos, por exemplo. Tu tinha que fazer a logística todinha funcionar em 24 horas. Coletava na fábrica, botava no avião, chegava nos Estados Unidos, desembaraçava e ia para a fábrica do cliente, entendeu? Tudo em 24 horas. Era bem dinâmico. E eu sei que deu os 10 dias lá, o meu chefe me chamou. O peruano, né? O nome dele é Jorge Tello. Aprendi muito com ele, uma pessoa extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Pensa uma pessoa inteligente. Tem uma operação que ele fez, assim, que ele botou milhões, assim, fez uma operação de hedge, né? Ele botou milhões para dentro de casa, assim, bem interessante. E eu disse, pronto, né? Perdi meu emprego, perdi meu estágio. Meu chefe tá me chamando, sabe lá por quê? E aí eu cheguei lá e ele disse assim, eu te chamei aqui para te dar os parabéns, porque eu nunca vi uma pessoa aprender tão rápido. E eu, ufa. Aí o inglês, ele me ajudou, porque ele conseguiu que eu estudasse com a professora que atendia na empresa, né, no horário do almoço. Então eu comecei a dar um boom e estudar dentro do inglês técnico. Ao invés de eu ficar aprendendo inglês, eu aprendi direto inglês técnico no comércio exterior. Aí depois eu passei para uma outra empresa do grupo. O desafio foi maior ainda, porque a equipe era formada por umas 17 pessoas, ficaram 6 numa época de crise. Eu era uma workaholic nessa época, eu levava trabalho para casa, aprendi muita coisa em casa, valeu a pena tudo, tá? Teve seus precalços, teve uma parte um pouco assim que me toca. E dessa empresa eu acabei indo, conheci pessoas maravilhosas, eu tive um chefe maravilhoso também, que por conta do meu pouco inglês eu desenvolvi um trabalho que precisava muito do inglês, então e a minha sorte era que era tudo escrito, então eu escrevia tudo e tu acredita que ele se dava ao trabalho de corrigir o que eu tinha escrito? E aí ele me chamava para aprimorar o meu inglês, entendeu? Para dizer que aquilo ali não cabia ali, que eu não podia iniciar uma frase daquele jeito. Então, assim, muita gente me ajudou, muita gente. Eu tenho um amigão também, chamado Valdemar, lá de Santos, que é meu amigo até hoje. Ele era meus olhos no porto. Ele me ensinou à distância tudo que eu tinha que observar numa operação de carga, de descarga, de navio, porque a gente trabalhava com cargas granéis. Essa pessoa é impagável, sabe, na minha vida. Tive outros também, aí tinha no Porto de Paranaguá, o Valdemar é do Porto de Santos, Paranaguá eu tinha também os meus socorros, né, e a bordo de navio, com pouca idade. Então tem muita história boa, uma história boa dessa época que eu considero boa, que eu conto para todo mundo, que foi um grande desafio, foi conversar com muçulmanos, né? Meu chefe, William Dawson, da época, estava num voo e a gente estava com um problema de fatura e ele pediu para eu entrar em contato com o pessoal lá de fora. E eu entrei em contato e a primeira coisa que eu ouvi do outro lado do telefone foi: não tem nenhum homem que fale inglês aí para falar comigo? Oh. Enfim, conseguimos, resumindo a história, a gente conseguiu resolver o problema e no dia que eles vieram ao Brasil, eles pediram para me conhecer, né? Se surpreenderam por eu ser uma menina, assim, novinha, eles estavam achando que eu era uma mulher.
Mas tem muitas histórias muito bacanas, tem muita gente bacana, assim, ó, na minha vida. Na tua caminhada, Nossa, Miriam. nossa. Eu lembro de todo mundo, todo mundo, assim, ó. De vez em quando eu passo tudo na minha mente, sabe? Depois dessa empresa eu fui para Soleil, em Esteio. Meu Deus, pensa aí numa empresa que eu não tenho nem como descrever, sabe? Desde a recepção, assim, o primeiro dia, como é que foi a entrevista, como eu fui selecionada. Eu saí da empresa e me ligaram, tu foi a selecionada. Eu não sabia que a equipe estava, assim, observando os candidatos, né, para ver quem que a equipe escolheria. Foi uma coisa bem, bem legal, assim. E nessa empresa também tem muitas histórias, muitas. Meu Deus do Quanto céu. tempo tu ficou no Soleil? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Aí também veio uma reestruturação. Qual era a tua atividade principal lá? Compradora internacional. Compradora, na realidade, nem era internacional, era compradora para itens de fábrica, né? Eu fui a primeira mulher a assumir essa posição em 53 anos de empresa. Então tem umas coisas engraçadas na minha vida, né? Tem uns desafios engraçados. Rompe, né? Isso, tem umas coisas assim de pioneira, né? Sim. Que é bem, bem legal, eu acho bem legal isso. E acho que no primeiro ano que eu estava lá, eu não estava acostumada a reconhecimento. Eu tinha um problema com elogio. Tu fala isso, né? Aceita, a gente quer te dar um presente. Aceita, tu tem que aceitar. Eu tinha muito problema em lidar assim, com questões. É um presente, é um merecimento, é um elogio, sim, tu merece. Eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, né? Eu era uma pessoa que baixava a cabeça e trabalhava e deu. Então, no primeiro ano, eu tive um reconhecimento surpresa, né? Prepararam a surpresa, porque efluentes tratamentos de água efluentes tinham um gargalo, né? E aí o supervisor me acionou, a gente trabalhou junto, conseguimos resolver esse gargalo de fornecedor e ele me indicou, sabe, para funcionária do mês. E aí foi uma surpresa. Foi muito engraçado, porque também, de novo, eu achava que eu ia, né, meu chefe, Miriam, meu chefe chegou na minha mesa e disse assim, ó, vem. Eu disse, ih, Maria, o que aconteceu, né? O que eu fiz de errado? Aí subi para a sala de reuniões, cheguei lá, era... Para te ver que a minha memória guarda tudo isso. Meu coração guarda tudo isso. Porque tem muitas pessoas, assim, eu citei algumas, mas eu teria que parar para fazer a lista de todo mundo, sabe? Tem muita gente que eu admiro, muita gente. Vou te dizer uma pessoa que eu admiro muito. Se chama José Roberto. Quando a empresa foi comprada, né? A segunda empresa que eu trabalhei, ele veio de São Paulo para cá. Ele deixou a família lá, os filhos na faculdade, e ele veio para cá. Você acredita que ele ia todo fim de semana para São Paulo? Para ficar com a família. De ônibus. De ônibus? De ônibus, tá? De ônibus. Ele ficava exatamente 24 horas com a família. Ele tinha 24 horas de viagem de ônibus, 24 horas com a família, 24 horas que ele voltava. Olha só a minha emoção, ó, já tô quase chorando. E essa pessoa eu admirava muitíssimo, muitíssimo. Porque ele já era um senhor também, sabe? E ele tinha toda essa disposição. Pela família, né? Prioridade dele, com certeza era... Então, não assim, importava o tempo que ele ia ficar lá, o importante é que ele ia estar lá. Então, assim, eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas ao longo da minha jornada. E eu acho que isso é o impagável da vida, sabe? São as marcas que as pessoas deixam em você e as marcas que você deixa nas outras pessoas, né? Eu acho que isso é o impagável da vida. Não existe tesouro maior, não existe, do que essa coisa do ser humano, assim, sabe? Dessa partilha, né? Porque muitas pessoas vêm para te ensinar aquilo que as pessoas te ensinaram, tu tem chance de ensinar também. Sempre alguém tem algo a te dar, né? Que nem tu conta
de um menininho que te abordou uma vez, conta isso para o pessoal também, que te abordou uma vez e te pediu algo para comer. Ah, tá. Conta isso. Essa aí faz parte da... Fugindo agora da vida profissional para a vida pessoal, né? Essa faz parte da minha oração, Senhor meu Deus, mande a mim os meus, né? Que também tem histórias bem bacanas por causa dessa oração. Eu tinha ido no Zafari, né? E na frente do Zafari tinha esse menininho que ele me abordou. Eu disse, tia, compra uma coisa para eu comer. Daí eu disse assim, o que tu quer comer, meu bem? Qualquer coisa, tia, eu tô morrendo de fome. Qualquer coisa que tu trouxer, eu como. Daí eu entrei no Zafari e pensei, o que eu vou dar para uma criança que tá morrendo de fome, né? Ele tinha uns 8 aninhos, o menino. Aí comprei um sanduíche, comprei uma bolachinha recheada, um chocolate, comprei um refrigerante, né? Porque pensei assim, essa criança, né? Eu sei que eu fiz uma sacolinha assim e entreguei para ele. E na hora, eu disse assim, mas tem uma coisa, a tia não dá, a tia troca. E ele começou no desespero da fome, né? Mas tia, se eu tô te pedindo é porque eu não tenho nada, tia. O que eu vou trocar contigo, tia? Se eu tô te pedindo é porque eu tô precisando, tia. E aquela angústia dele já ia ser choro. Eu disse, não, mas tu tem uma coisa muito valiosa que tu pode trocar comigo. Não vai te fazer falta, mas tá fazendo uma falta tão grande pra essa tia. E ele não atinava o que era, né? E aquilo se estendeu e eu fiquei com dó. Daí eu olhei pra ele assim, tu não tem um abraço aí pra trocar com essa tia? Aí ele me olhou e disse assim, ô tia, tu é louca, né? Daí eu disse, acho que eu sou um pouquinho louca por abraços, eu disse pra ele, né? Aí eu peguei, levantei ele do chão, abracei, né, ele assim, sacudi e tal. Aí botei no chão, entreguei a sacolinha e ele disse assim, tia, tu é louca. Eu disse, sou louca por abraços. E saí, sabe? Mas assim, também tem Sim, é uma troca, né, Miriam? Uma troca. É uma troca. E sabe por que eu troquei por um abraço, Márcia? Na hora, assim, me veio... É tão humilhante. É tão humilhante tu depender do outro, né? É tão humilhante para uma criança ter que estar se sujeitando a pedir, levar não, e não, e não, e não. Ou então se tornar um invisível, como a gente diz, né? Que as pessoas passam e não estão nem aí. Então, me cortou o coração. Enquanto eu fazia as compras, assim, eu pensando, meu Deus do céu, né? Por que uma criança tem que passar por isso? E por isso a troca por um abraço, sabe? Para um abraço ele tem. Isso. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É um contato, é um carinho. E para cortar aquele sentido da humilhação, sabe? Daquela situação assim, do constrangimento, né? De estar pedindo. Mas, assim, é bem, bem interessante. E por causa dessa oração também, Senhor, meu Deus, mande a mim os meus, tem questões em que eu estava preparada para agir e a outra pessoa se fechou para receber. Que é interessante isso. E eu segui adiante e umas 4 quadras depois, lá estava o Senhor, meu Deus, mande a mim os meus, me esperando, entendeu? Tu achar que era aquela, mas não era. Não era. Ainda não. Ainda não, estava adiante. Então, Deus sempre mostra, né? Deus sempre mostra. Deus, eu tenho assim algumas coisas que, né, que eu repito assim, né? Uma frase que eu amo de paixão, né? É a frase do pastor Raimundo: Deus é tremendo. Deus escreve certo por linhas que nós entortamos. Essa é uma alteração minha, né? Porque eu acho que a gente passa a vida toda tortando linha, mas Deus continua escrevendo certo, né? Nada é mais certo do que o tempo de Deus. Não tem nada mais preciso do que o tempo de Deus. Ele sabe quando as coisas têm que acontecer. E nesse tempo de Deus que tu tava lá no Soleil, né? Depois do Soleil, para onde tu foi? Para onde eu fui? Eu fui para uma empresa chamada Ricetech. Era uma empresa que trabalhava com desenvolvimento de sementes de arroz. Depois da Soleil, para onde tu foi? Eu fui para uma outra empresa. Nessa época eu já fazia direito, estava terminando o direito na realidade. E eu fui para a Ricetech.
É uma empresa que desenvolvia sementes de arroz. Foi um desafio bem grande também. E essa empresa, ela tem uma peculiaridade, ela pertencia ao rei de Luxemburgo. Luxemburgo tem rei, né? E eu tive a oportunidade de conhecer um príncipe. Que show! Tu conheceu um príncipe! Ah! Porque filho do rei é príncipe, né? Ele veio nos visitar no verão, que ele fazia uma rotina de visitação às empresas do pai. E ele era uma pessoa tão simples que tu não colocaria ele como um príncipe. Não. Que legal. Para te ter uma ideia, o pai dele, numa visita às fazendas de desenvolvimento de grãos, isso eu ouvi, isso eu não vi, né? Aconteceu antes de eu chegar. Estava todo mundo assim dentro da fazenda. Aí era uma caminhonete, tinha gente sentado em cima na caminhonete e o motorista, ele na cabine. E aí encontraram um senhor assim andando numa das estradas dentro da fazenda, mas era um senhor velho. Sabe o que aconteceu? Ele saiu da cabine, colocou esse senhor na cabine e ele foi para cima na caminhonete ali naquela parte aberta, na caçamba. Para te ver como, né? A sensibilidade dele, né? Respeito. Muito caráter aí, né? Humildade. Né? Nossa, que maravilha. Então, como que a gente não vai aprender com esse tipo de gente, né? E o que ele era? Rei em Luxemburgo. O que o filho era? Príncipe em Luxemburgo. Pessoas que... Poder financeiro é inquestionável, né? Poder financeiro é inquestionável. E aí, essas pessoas, com poder financeiro, econômico financeiro inquestionável, vêm com uma lição que é um tapa na cara de muito brasileiro, né? Verdade. Que às vezes a gente falha, né? Então, essa é uma peculiaridade da empresa. Eu trabalhei lá com pessoas maravilhosas também. Ficaram amigos. Depois da Hightech eu fui para Andritz. E também tem seus registros maravilhosos, de pessoas maravilhosas. Registros bons, assim, de problemas que a gente resolveu. Mas as empresas marcantes mesmo, assim, que eu vou dizer assim, até porque eu fiquei muito pouco tempo na Hightech e na Andritz. Logo eu assumi a função de advogada, né? Saí, deixei essa parte. E por que a advocacia surgiu na tua vida? Como que ela surgiu? O porquê? A advocacia surgiu na minha vida na segunda empresa, tá? Que é a Yara, né? Era Hidro e Yara. Eu fiz a defesa de uma demurragem de navio. Eu questionei o que é demurragem de navio? É a demora do navio na descarga. Então, tu assina um contrato internacional de afretamento do navio, tu vai ter tanto tempo para descarregar o navio, se ele passar disso, tu tá pagando estadia, né? Que é uma multa. E nesse contrato, eu fiz uma observação. Era um navio que ia para Vitória e eu coloquei, era bem novinha, era na época que nem tinha muito inglês ainda. Eu coloquei assim, ó, que o navio tinha que chegar apto para entrar tanto num porto, no porto público, quanto no porto privado. E ele chegou com condições de atender só o porto privado. Então ele ficou longa espera, né? Mas por conta daquela cláusula que eu tinha colocado, que não foi questionada pelo fornecedor, ficou valendo. A gente chama de aceite tácito, né? E aí eu conferi meu cálculo de demurragem, que era uma das coisas que eu fazia da minha função, e descontei todo o tempo de barra, de navio esperando na barra. E aí a demurragem, que era de $85.000, a multa, que era de $85.000, virou um favorável a mim de quase $5.000, entendeu? Ah, bem significativo, né? Bem significativo. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram um processo judicial para nos cobrar essa demora.
E quando deu, o advogado da empresa veio e me apresentou o processo. Eu escrevi lá as razões do porquê que eu tinha feito, juntei os documentos e devolvi para o advogado. O advogado colocou nos termos jurídicos e fez a contestação, né? Aí, quando deu a audiência de tentativa de conciliação, o advogado, o Dr. Jairo, falecido, que Deus o tenha, um amado, ele chegou e disse: Miriam, eu preciso da tua ajuda na audiência, que vai acontecer tal dia, assim, 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 assim. Mas o que que é? Eu disse: lembra aquele navio tal? Eu disse: lembro. Disse: senhor, então me dá o processo para eu poder dar uma revisada, ver o que o senhor colocou lá. Aí ele falou com o meu chefe me liberou, fui com ele para o fórum. E eu decorei as páginas do processo onde tinham coisas importantes. Márcia, era assim, ó. Não, eu falo não querendo me vangloriar, tá? Nunca vai ter isso, porque o meu perfil não é para isso. É o desafio mesmo, tá? E o resultado do desafio. Era um advogado do Rio de Janeiro com 2 estudantes. Mas era um advogado já casca dura, cobra criada, como a gente diz, né? E eu, uma minúscula, a um ponto e vírgula. Nem advogada era Nem ainda. advogada. Nem estava nos planos. Nem pensava nisso. Nem tinha terminado o comércio exterior ainda. E o Dr. Jairo que não sabia o que era o tema, né? E eu comecei o debate com o advogado do outro lado. E Na audiência. Na audiência. E eu dizia assim, ó, mas na página tal tem assim, 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 e vocês não contestaram. Aí ele argumentava, mas na página tal tem assim, assim. E aí o juiz disse assim, ó, olha só, vocês têm uma relação comercial e certamente vocês querem manter essa relação comercial. E quando a gente saiu da empresa, um 0 a 0 estava ótimo, sabe? 0 a 0 estava ótimo. E vocês querem manter essa... Sim, aí o Dr. Jário disse, né? Sim, nós queremos manter. Tá, e não tem um acordo aí para fazer? E eu me lembro que eles me chamavam de doutora, e eu fiz assim com o Dr. Jairo. Dr. Jairo, eu não sou doutora. E ele disse assim, fica quieta e vai que tu tá indo bem. Vai que tu tá indo bem. Aí eu sei que eles propuseram e nos pagaram os 5 mil reais em produto. Que para nós era uma... E saindo da audiência, o que mais chamou a atenção, assim, foi o advogado mais velho pedir licença para o Dr. Jairo, né? Saímos do CNPJ e foi uma coisa que eu adotei para minha vida. Saímos do CNPJ, agora eu vou falar pelo meu CPF. E aí ele disse pro Dr. Jairo assim, eu queria dar os parabéns, porque eu tô me aposentando e para mim é muito gratificante ver uma pessoa tão jovem e tão preparada. E o Dr. Jairo assim, é a nossa pupila. E eu olhava assim, né? Nem no direito eu pensava comigo, né? E aí o Dr. Jairo começou a me puxar para o direito. Depois deu um problema que foi relacionado a dumping. E o Dr. Jairo disse, Vanderlei, chama a Miriam. Vanderlei, chama a Miriam, que era outro advogado. Me chamou, fomos para o Rio de Janeiro para ver essa questão do dumping. Um produto russo. Depois deu um problema no porto de desvio de nitrato de amônio, que se não me falha, nitrato de amônio. Se não me falha a memória, tu usa ele, não, o enxofre, uma coisa assim, o enxofre. Tu usa para fazer fogos de artifício. Era um produto que tu usava, então tinha muito desvio. Mas, como eu sabia que esse produto era muito visado, ele chegava, eu jogava a minha parte para dentro, já estava com a logística pronta para puxar tudo para dentro de casa, né? E comprovar que eu puxei a minha parte da carga. Aí a gente foi no Ministério do Exército. E aí a gente também resolveu. E o Dr. Vanderlei, né, começou a me puxar para o direito também, sabe? Com o Dr. Jairo. Estavam vendo que tu tinha talento para isso. É uma coisa assim, sei lá, é engraçado, sabe? E aí, o último problema que eu resolvi, que daí foi o terceiro advogado que puxou, não foi o último problema que eu resolvi. O Dr. Romeu, a gente tinha feito uma triangulação em Santa Catarina, tudo baseado em resoluções da Receita, em tudo documentado, tudo legalmente. E ela era um façon, que a gente chama, né? A gente compra o produto e outra empresa produz pra gente. E aí a Receita Estadual questionou o ICMS. Aí o Dr. Romeu estava batendo cabeça. E o Dr. Vanderlei e o Dr. Jairo disseram, chama a Miriam, isso aí é coisa da Miriam, chama a Miriam.
Aí o doutor Romeu me chamou, eu fui lá e expliquei para ele como é que funcionava, dei as bases legais que a gente tinha adotado, né, dentro do setor. E aí o doutor Romeu olhou pro doutor Jair e disse assim, eu tinha que ter chamado a Miriam, né. Coisas engraçadas, assim, situações que acontecem na minha vida que é bem gratificante, assim, sabe, quando tu consegue resolver um problema. É a solução do problema que é gratificante. Tu tá num meandro, assim. E o que acontece? Essa área, ela tem uma coisa gratificante porque é um somatório de força, sabe? Tu depende de uma pessoa que é um fornecedor que está lá na Indonésia, mas tu nem conhece, mas ele faz todos os esforços para te ajudar, assim como tu faz quando tu tem que ajudar. Então, são pessoas assim que somam forças para fazer as coisas darem certo, né? A gente não tem assim embates, como é o direito, né? O direito muitas vezes é embate, né? E aí o perfil de cada pessoa, né? Aí tu foi fazer direito. Não, vou fazer direito. Fui fazer direito. Fui testar o direito. Comecei com 2 disciplinas e achei que não era para mim. Esse troço não é para mim. Mas os colegas e os professores não me deixaram desistir. E aí eu fui indo, fui terminando, né? Cheguei ao final do curso. E aí os meus pais começaram a precisar de mim por conta da saúde. E aí o que eu digo, né, que Deus encaminha tudo, né? Neste tempo que te formou, tu não morava em Osório? Não. Tu morava em Porto Alegre? Morava em Porto Alegre. Quanto tempo tu morou em Porto Alegre? Eu morei uns 18 anos, eu acho. Nossa, Bastante. E tu pensava que um dia tu voltaria para Osório, moraria aqui, ou isso não passava pela tua cabeça? Não no momento que eu vim. Não achei que os meus pais fossem precisar de mim tão cedo, assim, sabe? Tu veio para dar suporte pros teus pais? Sim, vim para dar um suporte pros meus pais. Achei que seria temporário também. A gente não trouxe um lencinho pra cá. Achei que seria temporário também, né? E tanto que o meu apartamento tá em Porto Alegre ainda. Mas eu descobri uma outra forma de viver, sabe? Porto Alegre é bem corrido, é estressante. E aí quando eu vim com licença, pessoal, é que eu me emociono. De criança eu era muito chorona, tá? Ai daquele que se atrevesse e não deixar um coleguinha brincar junto. Eu desatava a chorar, não sei nem porquê. Cara... E daí, assim, eu cheguei aqui, daí comecei a encontrar pessoas do meu tempo de Osório, né? A minha maior felicidade era encontrar um rosto conhecido. Eu fazia uns escândalos. E tem quando eu reconheci a voz da Eliette no supermercado da Alpiaz, né? Eu conheço essa voz. Aí comecei a caminhar em direção à voz, né? Aí eu disse, é Eliette? Daí ela disse, sou. E o melhor de tudo, quando tu é reconhecido também. Entendeu? E as pessoas te reconheciam aquela festa. Aquela festa. Né? Eu não guardo muito nome, eu guardo o rosto, né? E até chamei uma menina no sacolão, achei que era Gorete o nome dela, era Kátia. Era a Kátia. Nada a ver. Nada a ver. Mas é muito gostoso isso, sabe? Muito gostoso, muito gostoso. E aí, o que é bom de Osório? As pessoas aqui são muito bacanas também, muito bacanas. Tu poder andar a pé, tu poder atravessar a cidade a pé, tu poder jogar um vôlei que eu não tinha tempo para jogar, tu poder fazer uma coisa diferente que não dava quase tempo, né? Tu ter um outro ritmo para a vida, tá perto das pessoas, isso que eu não sou uma pessoa tão participativa como eu deveria ser, eu ainda sou muito conchinha, sou muito caseira. Mas é muito... Isso já é uma faz... cidade muito boa. 7 anos. 7 anos, Miriam. O provisório virou definitivo. O provisório virou definitivo. E hoje tu, além de ser advogada, estar advogando, também tá ali com a tua mãe, ajudando ela. Nos doces Nos ainda. doces. Porque eu não vou tirar isso da minha mãe. Entendeu?
A minha mãe gosta muito, é um prazer muito grande para minha mãe. Se eu tirar, eu me sinto assim como se eu estivesse matando minha mãe. Então, Ela ama isso. ela ama isso. Então eu prefiro ir pra cozinha com ela, né? Então, teus fins de semana, sexta-feira já começa. O teu turno na doceria. Até antes da pandemia, a gente tinha um ritmo bem forte, assim, de encomendas. Aí a pandemia deu uma quebrada. Hoje a gente faz quando tem alguma coisa para fazer, né? Assim, as encomendas diminuíram bastante, o ritmo é outro. Né? Mas tu também ama, eu tenho certeza que tu ama essa parte. E tu sabe que tem umas doceiras por aí que viraram amigas, né? Que trabalharam com a minha mãe também, que são super amigas, assim. Eu digo que a minha coleção de pessoas... Eu tenho uma coleção de pessoas maravilhosas, assim, sabe? Ver os meus alunos crescidos, alunos de prézinho. Tu imagina? Sabe? Que eu afofava de beijo quando eram crianças, né? Agora estão tudo homens, mulheres, pais, mães. Tu já esteve fora do Brasil? A trabalho. A trabalho. O que tu foi fazer? Onde foi mesmo? Tu me contou já, eu quero que tu conte de novo. A trabalho eu tive na Argentina, né? E na França, em Paris. Tu foi sozinha pra França? Foi. Quantos anos tu tinha? 27. Super nova. Tu teve coragem? Eu não sabia nada de francês. Nossa. E as pessoas me diziam... Aí também tem várias histórias, dá pra fazer um conversar só sobre Paris, né? Que as pessoas diziam que o francês não gosta de falar inglês por conta da guerra que teve com a Inglaterra, né? E é fato, assim, mas tu sabe que é uma coisa até engraçada, que eu só tive uma pessoa que efetivamente foi o francês que me descreveram aqui, né? Que foi o primeiro motorista de táxi que eu peguei. Né? Que eu errei o endereço, entendeu? Era como se eu tivesse que ir a Tramandaí, só que a cidade ficou do lado de baixo do papel, que era Nanterre. Eu tinha que ir a Nanterre e eu estava em Paris. É a cidade vizinha. E aí, em Nanterre tinha uma rua chamada Louis Blanc e em Paris tinha uma rua chamada Louis Blanc. E o motorista me deixou na Louis Blanc 45. Tive que descer. Mas eu olhei assim, não é o prédio da empresa, não é aqui que eu tenho que ficar. Mas ele não me levou para onde eu tinha que ir, entendeu? Ele fez eu descer. Nossa! Foi o único infortúnio assim que eu tive. Quase que tu é roubada lá na França. Guria, eu caí num bairro com um amigo meu aqui do Brasil, que é descendente de árabes, me disse que eu não deveria estar. Foi lá. Perigoso. E eu era bem loirinha, bem novinha. Bem bonitinha. Era um prato cheio para ser sequestrada, como dizem, né? Mas deu tudo certo, Deus me protegeu mesmo. E tem bastante história dessa tem uma bem engraçada, tá? As gurias perguntaram entre elas, assim, as gurias do escritório, né? Como é que a Miriam vem pro escritório? Aí uma respondeu para outra de trem. Por que ela não usa o ROR? Arrowware, né? R-O-R. Aí a outra fez sinal, não, e simplesmente não disse o porquê. No outro dia eu saí para caminhar de manhã e eu vi, antes de eu ir pro trabalho, né, e eu vi uma estação de Arrowware. Se eu vou entrar, foi de Arrowware hoje, vou saber por quê. Vou saber agora. Sim. Entrei com a minha passagem de trem. Qual era a diferença do Arrowware? Ele é como se fosse uma linha direta. Ele não parava em todas as paradas. O que aconteceu? Eu fui para 2 paradas adiante, de onde eu tinha que parar. E a outra, o Arrowware tem uma passagem especial que tu insere na entrada, recebe de volta e insere na saída. E aí abre o portão para te passar. E a minha, como era de trem, ficou. Né? Não sabia qual era a funcionalidade. Tá. Mas fui. Aí vi que ele era tipo uma linha direta, descia onde eu podia, né? Eu acho que foi uma parada depois que eu desci, na realidade. E aí eu chegando aonde tem que sair da estação, o portão fechado. E aí eu comecei a observar as pessoas, como elas faziam para passar pelo portão. E elas inseriam uma passagem. Eu disse, tá. Peguei uma passagem de trem, das minhas novas, e inseri uma passagem. Foi devolvida.
porque eu tinha que colocar que eu tinha usado na entrada. Ai, não podia botar uma nova. E aí, como? Voltar para trás não posso. Seguir adiante não consigo. Sabe? O filme aquele do Tom Hanks no aeroporto, né? Trancado no aeroporto. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Procurei uma vigilante, não falava em inglês e não se demonstrou assim prestativa. E eu disse, Jesus, agora eu tô mal aqui. Tô mal, me ajuda, Senhor. Aí acho que a minha cara de desespero era tão grande que um rapaz me olhou. No que ele me olhou, me atirei, né? Do you speak English? E ele, yes. Aí eu contei pra ele o que tinha acontecido. Aí ele começou a rir. Daí eu esperei ele rir, o tempo dele, né? Aí ele disse, vem comigo. Daí eu, beleza, vai me ajudar, né? Aí ele disse, olha só, eu vou botar minha passagem aqui e tu corre pro portão. Quando o portão fizer assim, tu trava o sensor. Ele botou a passagem dele, eu me mandei, travei o sensor, aí deu tempo dele chegar comigo e a gente passou junto. Te socorreu? Mas imagina a cena. Não. Atrapalhadas de quem, né? Primeira viagem, pelo amor, ninguém te orientou, ninguém te falou nada. Marinheira de primeira viagem, Sim. Vem isso mesmo. Mas tem que ter alguma coisa engraçada pra contar da viagem, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Melhores amigos em Paris, além das gurias do escritório, né? Nossa, me lembro de todas elas. Por exemplo, aqui o nome Samira é Samira. Lá não é Samira, lá é Shamirá. Né? Marroquinos. Que tinham um pequeno comércio perto do hotel. Né? Eu chegava queria ficar bem quieta na minha, né? Mas não tem. Marroquino, ele é... Quando ele te recebe, É amigável? Nossa. Eu me lembro do dono, né, gritar, ele dizia assim, Pelé, Rivelino, sabe, futebol, Brasil, number one. Eu digo, gente do céu, né? Eram umas coisas assim. Mas tem muita coisa bacana. Eu tenho certeza absoluta que se tu entrevistar outras pessoas, e já teve pessoas que vieram aqui com histórias maravilhosas, né? Mas tem gente que vai ter muitas outras histórias maravilhosas para nos contar também, né? Assim, essas são as minhas, né? Sim. Mas tem muita gente que tem história... E eu adoro ouvir história. Eu também. Por isso, conversar traz histórias da vida real, né? Isso é histórias da vida real, né, Miriam? Eu adoro. Que tu viveu e vive. A advocacia foi a porta da nossa amizade, né? A gente se conheceu porque tu foi a minha advogada e é desde sempre. Então faz o tempo que tu tá em Osório é o tempo que a gente se conhece, da nossa amizade, né? É o tempo da nossa amizade. E foi uma dádiva te ter como minha advogada naquele tempo. E é uma dádiva minha te ter como amiga, de ter uma pessoa. Que bom, né? Nossa, assim, né? Te ter na minha coleção de pessoas, sabe? A gente aprende uma com a outra, né? Eu tenho uma história da minha infância bem engraçada que eu vou contar e vai ser a última, tá, Márcia? Prometo. Que é com os meus irmãos. Tá? A gente é bem unido, assim. E quando a gente veio para Osório, o meu irmão dormia no quarto dos meus pais, numa cama de solteiro, né, do lado da cama dos meus pais, e eu e o meu irmão mais velho, a gente dormia num outro quarto, né, a cama era em L, assim. E a gente queria dormir os três juntos. A gente fez uma campanha para os três dormirem juntos, né, pra gente ficar no mesmo quarto. Aí qual era a solução do meu pai? Comprar um beliche. E o meu pai comprou esse beliche, e era um beliche inteiriço na época. Ele não era de montar. E a minha mãe começou, essas crianças vão cair da cama, vão se machucar, eu não sei o que, e papapá. E o meu pai, vou ter que cortar. Sabe, minha mãe naquela coisa ali, nós, não corta, pai, não corta, o mundo dorme em cima, eu dormo embaixo, aquelas coisas. Né? Nossa, é muito bom, né? Eu também tive beliche, adorava beliche. O que aconteceu, Márcia? Meu pai cortou. Ah, não! Minha mãe... Acabou com a diversão do beliche. No dia seguinte, mobilizamos os três, assim, né? Nos mobilizamos, fomos num vizinho
que ele era construtor, assim, ele era pedreiro construtor. Perguntamos seu Cláudio, a dona Lourdes, a Andréia, a Adriana, o Márcio, o Roberto, eram os nossos amigos ali. A nossa divisa tinha um portão que a gente passava direto para o pátio deles. E aí ele nos deu cano que deu bem certinho na beliche, tá? Na estrutura da beliche. Montamos a beliche de novo, com os canos. E aí a gente já, meu irmão, né, disse assim, nós vamos apanhar. Tá, mas Nós assim, vamos apanhar. Nós vamos apanhar, o pai vai chegar em casa, nós vamos apanhar. Mas vamos ter que aguentar firme, porque foi a nossa decisão, né? E aí eu sei que a gente tentou encobrir a beliche o máximo que deu, sabe? Mas meu pai chegou em casa, foi no quarto dele, deu falta da cama do meu irmão, foi no nosso quarto, e daí quando meu pai entrou no nosso quarto, a gente se olhou, né? É agora que o cinto pega, né? E aí meu pai disse, mãe, vem cá ver uma coisa. E nós, é hoje. Aí minha mãe foi lá, aí olhou, vocês fizeram isso? E aí, né? Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ficar os três juntos no mesmo quarto. A gente tá dizendo isso desde, né? Eu sei que a gente não apanhou, e a única fala foi, se alguém cair do beliche, não pode chorar. Não pode chorar. E alguém caiu do beliche algum dia? Nunca. Guria do céu, tem tantas histórias. Tu tem as tuas histórias. Um dia nós vamos trocar de lugar, tá? Vamos trocar eu vou ir pro teu lugar. Nós vamos fazer conversar com a JM mesmo, mas eu vou ficar aí e vou ouvir todas as histórias da Márcia, gente. Porque assim, ela conhece todas as nossas histórias. Eu conheço as histórias da vida dela, porque eu sou amiga dela. Mas a gente pode fazer conversar com a JM, que daí eu vou pro lado de lá e a Márcia vem pro lado de cá para nos contar a maravilhosa vida dela, que também tem muito desafio. É uma vida assim que passa muita sabedoria, né? Não é só o conhecimento, né? Sabedoria. Miriam, e as decisões de ter ficado advogando aqui em Osório, cuidando dos teus pais, dando suporte que eles precisam, e agora vai ser teu fim, porque cada vez mais eles vão ficando mais idosos e, né, é essa via única, né? E agora assim, Osório, né, é a minha cidade, né? Não me vejo mais em Porto Alegre. Não me vejo mais em Porto Alegre, não me vejo numa cidade maior que Porto Alegre, vamos dizer assim, né? Só se for alguma coisa, alguma oportunidade imperdível. Mas eu gosto muito de Osório. Admiro muito o povo daqui. Acho que Osório tem dentro dela oportunidades de crescimento que a gente tem que extrair da própria cidade, sabe? A cidade tem isso. Muita riqueza, né? Dentro dela. E a gente tem que saber extrair isso e transformar isso em oportunidades, né? Fazer essa cidade crescer. E o sonho da Miriam? Meu pai. De ser advogada, se foi um sonho algum dia? Foi, Márcia. Foi um sonho? Foi. Agora tu tocou num ponto bem interessante, olha só. Quando eu saí do magistério, eu queria fazer direito. E a minha família não quis que eu fizesse direito. E olha o motivo. A prima do meu pai, ela era uma advogada penalista e ela sumiu. A gente não sabe o paradeiro dela até hoje. Então, meu pai associou o direito com essa situação. E quando eu falei que eu queria fazer direito, todo mundo trabalhou para me tirar essa vontade de seguir no direito. E daí foi onde eu fui para o comércio exterior, né? E a vida deu a sua volta e me largou no direito de novo, né? Olha então, que coisa interessante, né? É um sonho teu que tu realizou. É um sonho que eu realizei depois de eu podia ter realizado muito antes. E que bom que tu não desistiu, né? Pois não é, deixou acho que ali Deus na gavetinha. Deus me concluiu. Então tu tem 3. Não, eu tenho comércio exterior. Tu tem comércio exterior, o direito e a que tu te formou como professora? Magistério. Mas é o 2º grau. 2º grau. Mas igual é formação.
Tem 3 formações. Técnicas, né? Que de repente pode aproveitar para a área. Pode. E ainda quer estudar mais? O que tu quer estudar? Ai, guria, eu gosto de desafio, né? Sim, eu sei. O que tu quer estudar? Eu vou me desafiar numa coisa que eu não tenho talento algum. Não tenho Pode talento contar? algum. Ou é segredo por enquanto? Eu acho que é segredo por enquanto, bom. porque eu tô avaliando. Saber. Eu tô avaliando, assim, se eu vou ter condições, sabe? Eu não tenho talento nenhum, eu tenho certeza que eu não tenho talento nenhum para isso. E depois é realizar os sonhos que Deus tem para mim. Sabe? Que eu cheguei à conclusão que Deus também tem sonhos para mim, que eu tenho fugido. Tenho dado umas, sabe? Tenho dado uns desvios de Deus. E não adianta, né? Não adianta que Deus logo ali ele te acha de novo e faz tu retomar tua rota. Então hoje eu tenho consciência tenho uma consciência maior assim de que Deus tem sonhos que ele precisava que eu estivesse disponível para realizar, e eu nunca me coloquei disponível para Deus. E quando vai ser o sim? Não, o sim eu já dei. Agora eu tô esperando o tempo certo dele, né? Eu disse, não, top, Senhor. Top, tô topando. Então, já disse sim, é agora. 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 Que bom, Miriam. Mas bom. Eu sei que eu desviei muitas vezes eu desviei. Que bom. Eu quero agradecer os nossos apoiadores, o pessoal que está junto com a gente, da Prudential, o Luiz de Lima, o João das Tábuas Gourmet, da Farmaderm, a Rosane, e o Humberto, lá da Farmácias Associadas, que tem 2 farmácias aqui em Osório, uma do ladinho da Feira dos Retalhos e outra do ladinho do Super Sami. Então, obrigada por vocês estarem junto com a gente nessa. E fica o convite pra gente trocar de lugar. Olha só isso. Vocês querem escutar a história da Márcia que entrevista? Diga aí embaixo, eu quero. Bota nos comments, eu quero. Muito obrigada. Te inscreve aqui no canal para o canal crescer, para que a gente traga mais histórias que inspiram você. Tenho certeza que a história da Miriam inspirou você. Miriam, passa uma mensagem pro pessoal, mas antes da mensagem eu quero te presentear. Tu merece muito mais, muito mais, tu sabe disso. Amo tua vida. Eu também te amo muito, tu sabe disso, né? E tu passa uma mensagem pro pessoal, o que vier do teu coração. O que eu vou dizer pro pessoal? Eu acho que... O que vale a pena nessa vida? A vida vale muito a pena. E, assim, ela vai ter altos e baixos. Tu vai te frustrar, pessoas vão te frustrar, tu vai frustrar pessoas, tu vai... né? A gente luta todo santo dia para ser melhor. A gente tem que se observar para ser melhor. Biblicamente ali, né, eu digo que eu gosto do livro dos Salmos, que é Davi, uma sabedoria de Salomão vem ali coladinho, e eu acho que da força eu ainda prefiro a sabedoria, entre a força e a sabedoria. Confie em Deus, porque assim, o livro da nossa vida está na mão dele, entendeu? E eu tenho uma coisa que eu já te disse, digo e repito, a minha vida, ela tem esse valor, não porque Deus atendeu os meus pedidos, mas porque Deus me deu muitos milagres por livramento. Porque se Deus atende alguns dos pedidos que eu fiz no meio do caminho, tenho certeza que eu teria me desvirtuado. Entendeu? Eu tenho certeza que sim. Né? Porque quando tu não tá maduro para alguma coisa, né, o poder ele te desvirtua, o poder acaba atraindo arrogância, acaba atraindo umas coisas assim que se não souber lidar com ele. Então eu acho que muitos dos milagres na minha vida foram livramentos, principalmente na área do trabalho.
E que Deus me conduziu realmente para um propósito que Ele tinha, que quando eu quis ser advogada e não fui advogada, Deus me trouxe de novo para o direito. Adoro, tenho parceiros nessa área, né? Adoro. Tenho uma parceirona que foi a minha primeira sócia aqui, que é a Letícia, né? E agora eu trabalho com a Maria, a Ruth. Então, assim, eu digo que a vida, ela é cheia de desafios, mas a gente tem que lembrar sempre daquela história da menina que tentou suicídio. Eu adoro aquela história, eu adoro histórias, né? Adoro uma reflexão. E ela tentou suicídio, e ela estava no hospital, e aí veio uma pessoa até o quarto dela, perguntar por que ela tinha feito aquilo, e ela disse que a vida era muito triste, né? E aí ela apontou um monitor, né? E em síntese, né? Quando a linha do monitor cardíaco for uma linha, porque tu tá morta. Enquanto a gente tá vivo, a gente vai passar por altos e baixos, altos e baixos. Mas a gente não pode esquecer que a gente nunca tá sozinho. Além da gente ter Deus lá em cima, Ele sempre bota alguém aqui embaixo para nos dar suporte. A gente é que não pode ficar enconchado. A gente é que tem que ter noção de que a gente não vai dar conta sozinho e aceitar que não vai dar conta sozinho. E não dar conta sozinho de uma situação não é feio, né? Esse é o propósito de vida de cada um. A gente está aqui para se ajudar. O que a gente leva daqui é se ajudar. É o que a gente consegue fazer um pelo outro. É isso que vai entrar no cômputo lá, na contabilidade de Deus. Quantas moedas de ouro tu tem? Não vai contar. Agora, quantos talentos Deus te deu? E o que tu fez com os teus talentos? Isso sim. Mas não é dinheiro. É realmente como que tu usou os teus dons que Deus te entregou para gerar uma mudança no mundo, para fazer um bem, para transformar uma situação, né? Eu acho que isso aqui que a gente tem que levar em consideração e tem que estar bem atento, né? O que Deus quer comigo? E não tenha medo dos abismos. Não tenha medo dos abismos. Recomeçar, não tenha medo. Não tenha medo. Às vezes o recomeçar ele é tão gratificante, sabe? Porque Deus tem uma nova resposta para ti. Tu vai trilhar um caminho que tu nunca trilhou. Tu vai fazer vai topar um desafio que tu nunca topou. E aquilo ali vai te fazer crescer tanto. A vida... Eu digo que Deus é um mistério, a vida é um mistério, mas é tudo tão envolvente, assim, então, se tu parar pra pensar, tu sente alegria, tu não consegue sentir outra coisa senão alegria, sabe? Verdade. Né? Obrigada, Miriam. Ai, obrigada também, E o começar é todos os dias, a gente não se dá conta. Porque quando tu acorda, ali é o teu começo. Porque tu poderia não ter acordado. Então ali, todo dia quando tu acorda, é o teu começo. É uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade. E se a gente zerar, né, zero game. Quando tu dorme, zerou o game. No outro dia começa tudo de novo. O que tu tá fazendo com aquela página nova na tua vida, né? Exatamente. E outra coisa também, né? Cada desafio, tu tá trocando de fase. Porque um desafio, ele nunca te deixa no mesmo lugar, né? Quando tu tem um desafio, automaticamente tu vai dar um impulso. Quando tu acha a solução para aquele teu desafio, tu já não é mais a mesma pessoa, entendeu? Tu já não é mais a mesma pessoa, tu já é uma pessoa com um potencial a mais. Aquele limite já não é mais limite. E aquilo que tu passou é algo que tu vai transmitir para outra pessoa, tu vai ensinar a outra pessoa, tu vai evitar que outra pessoa passe por aquilo, se foi algo ruim para ti. Tu tem algo a passar. E tem duas formas, né, Márcia, da gente aprender. A gente observa o que outra pessoa passou e tu aprende com os teus próprios, né? Então, e quem sabe aprender dessa forma bem melhor. Bem melhor, né? Bem bom, melhor. Amiga. Obrigada Obrigada eu. A gente pode varar a noite aqui, né? Nossa. Obrigada pela tua amizade. Obrigada por ser minha advogada. Obrigada por ser minha amigona. Eu te admiro e te amo muito. Obrigada, eu também. Tá? A admiração é recíproca, tu sabe disso, né?
Eu te amo muito também. Nossa, assim, ó, é uma bênção na minha vida. E, gente, desculpa as minhas histórias, né? São casos de vida mesmo que a gente passa. É isso que a gente queria saber. Mas tem histórias. Tem histórias de pessoas que eu ouvi que são maravilhosas também, que eu podia contar pra vocês, assim, ó. Coisas maravilhosas, maravilhosas. Depois a gente te conta, tá bom? Até o próximo. Conversar com a JM. Com a Márcia.